em mais essa noite que se irradia em paz e harmonia. Iniciamos a abençoada tarefa do SOS à distância. Que a bondade de Jesus nos acolha em sua seara de amor e trabalho fraterno, abençoando a todos. Papai do céu querido, que as bênçãos de paz possam chegar a todos os corações. A dor avança de forma vertiginosa, atingindo tantas almas queridas, que possa Jesus, o médico das nossas almas, estar com todos, trabalhando a esperança e a paz. Aos que partem para a vida além da vida, a resignação da família, suplicamos o amparo para o entendimento da continuidade da vida além da vida. Que os céus sejam o pontinho luminoso como o apoio de todos os emissários. Dr. Bezerra de Menezes, na orientação do atendimento do SOS à distância, aliviando as dores, mostrando estradas como Jesus nos ensinou, estradas de esperança, de paz e da certeza da continuidade da vida além da vida. Nós te agradecemos, Senhor, e suplicamos para que toda a equipe que integra o SOS à distância, presente ou também em seus lares, possa, com o carinho da espiritualidade amiga, levar a esperança e a doação energética capaz de auxiliar no refazimento orgânico de todos os que estão aguardando alívio para o sofrimento. Que a prece que nos ensinaste, Jesus, seja a nossa ligação com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Que a paz prevaleça na terra. Palavras Massaís Agói, e que possamos também fazer a nossa parte no lar, envolvendo todo o grupo familiar e descobrindo também que a paz do mundo começa em nossos corações. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos.
Que a paz de Jesus envolva os nossos corações. Hoje o tema é na propaganda eficaz do livro Vinha de Luz. Começa assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista, João, capítulo 3, versículo 30. Há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-los aos outros. Mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. A assertiva de João Batista nesta passagem é significativa. Traça um programa a todos os que pretendem funcionar em serviço de precursores do Mestre nos corações humanos. Não valem impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavras fazem belos oradores, com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos da forma. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas entender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Então, vamos fazer comentários dessa lição. A passagem de João, no capítulo 3, versículo 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. O que ele quis dizer com isso? Com essa passagem, ele expressa humildade e entrega. João Batista reconhece que a sua missão era preparar o caminho para Jesus e por isso ele precisava sair de cena para que a luz de Jesus brilhasse. Então é um convite para deixar o diminuir, permitindo que os valores divinos cresçam em nós. Esse tema é muito importante, principalmente para nós espíritas, que com o passar do tempo, nós vamos nos esclarecendo mais, adquirindo mais conhecimentos, procurando colocar em prática novas ações que vêm desse conhecimento que a gente lê, que a gente estuda, que a gente ouve nas palestras e que segue alguns exemplos de pessoas que admiramos. E essa lição é muito interessante e rica para nós. E Emmanuel, nessa lição, ele nos convida a refletir sobre uma forma como divulgamos os nossos valores e as nossas crenças, principalmente no âmbito espiritual. E Emmanuel nos alerta sobre os perigos de impormos a nossa fé e a nossa verdade. E ele enfatiza a importância do nosso exemplo.
É importante perceber que cada um de nós tem o seu tempo, cada um de nós tem o processo de evolução. E ao propagarmos a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, é preciso que tenhamos paciência, serenidade nos nossos corações e lucidez nas nossas palavras, para que possamos colocar em prática muito mais o que se faz do que o que se fala. Ou seja, ser o exemplo, porque o que arrasta mesmo é o exemplo. As palavras ficam perdidas, não é mesmo? E em muitos momentos nós esquecemos de colocar em prática o que se fala para ficar só nas palavras. E o grande desafio para o nosso crescimento, o que eu percebi nessa lição, e para a nossa melhoria contínua, é quando conseguimos transformar a teoria em prática. Esse é o grande desafio. Ouvir, ler os livros, assistir filmes e as palestras é muito importante, claro, porque clareia a nossa razão e clareia a nossa inteligência. E nos faz pensar também. Mas é muito mais importante colocarmos em prática no nosso dia a dia os exemplos de Jesus. E começando sempre dentro do nosso lar, respeitando e entendendo que os outros têm o seu tempo, assim como eu tive o meu tempo para chegar em determinado entendimento. Muito obrigada pela atenção de todos. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Que a paz do Divino Mestre nos envolva nesta noite, quando juntos, reunidos, esta ciranda de amor, da tarefa socorrendo e amparando dos céus, Centro Espírita, obreiros do Senhor. Suplicamos o alívio das dores e do sofrimento dos enfermos do físico e da alma. Somos ainda almas em aprendizado e muitas vezes, distraídos e invigilantes, caímos em tentações que nos levam a sofrimentos físicos e espirituais. Que a prece diária e a vivência do Evangelho de Jesus em todos os lares possam ser uma realidade para que a paz, a alegria e a saúde aí se estabeleçam. Agradeçamos a Deus pela bênção da vida, pelos recursos físicos, morais e espirituais que temos e que nos permitem orar e aceitar as provas como momentos difíceis, mas de aprendizado para o nosso espírito imortal.
Para a conquista da paz nos nossos corações, tenhamos sempre fé, coragem e sabedoria para amar e perdoar. Muita paz a todos. Que assim seja. Graças a Deus. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Ensina-me a ser caridoso, a não ser orgulhoso e orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, é a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução. É Ele, o amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele eu recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Pai amado, viver representa se surpreender a cada instante, pois tudo é relevante nessa experiência maior, que a priori a surpresa nos alegra ou nos entrega diligências, cujas experiências exigem paciência sem fim. Às vezes penso, tenho o pressuposto que, como seres da natureza, possuímos em nós a mesma destreza, beleza dos ciclos da vida a que estamos expostos. Na natureza, há dias de sol, tardes de outono, noites de breu. Ciclos da vida que nesse orbe sempre ocorreu. Mas o homem assim não dá atento. Na similitude, coincidências em relação ao tempo. Que dirá da relevância presente em sua vida sobre essas circunstâncias. E pergunto ao coração, como nosso corpo, nossa alma, pode se sensibilizar entre as expressões da natureza, traduzindo-as em emoções, sentimentos de dor ou tristeza. São as leis de meu Deus na inter-relação com a criação.
Por isso o corre-corre do dia a dia, para a ânsia da sobrevivência, faz passar despercebidas manhãs de sol em sua frequência. A tristeza e o sentimento de desvalia se iguala às tardes de outono que são tão frias. Assim como a mágoa, a indiferença, a tristeza nos mergulham em noites de breu, que são como a saudade, a solidão, incertezas dentro do meu eu. E assim assimilamos em nosso entorno, sem mesmo perceber que não estamos ao abandono. Somos filhos do Pai Criador, constituídos da poeira das estrelas e dos mundos, que nos trazem ensinamentos profundos. Somos seres espirituais, vivenciando na Terra momentos causais, que nos darão condição e firmeza de superar aos ais que a natureza da matéria, em sua sutileza, requeriu. Manhãs de sol, tardes de outono, noites de breu. Muita paz a todos. Que possamos conseguir sempre vivenciar as manhãs de sol, mas aceitar também os outros momentos em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe. Doce Mãe de Jesus, vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o seu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com seu manto divino. No Evangelho, Paulo afirmou: ainda que falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa e o sino que tine. O amor é benigno, não é invejoso, não ensoberbece. João Batista, precursor de Jesus, alegava: é necessário que ele cresça e eu diminua, revelando humildade em seus atos e vivenciando do Mestre a lição. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, assim sereis meus discípulos. Não basta ao cristão glorificar ao Pai Supremo, memorizar trechos das Escrituras Sagradas, ser assíduo no culto externo, escrever páginas brilhantes
ou possuir dons espirituais. É preciso produzir frutos de luz, regeneração, aperfeiçoamento, paz e misericórdia. A semente improdutiva, por mais nobre, é esperança morta no seio da terra. O discípulo fiel de Jesus segue seus passos, ajuda, ampara, consola, edifica e serve sempre. Em nossas vidas, somos convidados a várias transformações, seja devido costumes de família, ou para seguir a moda, outras vezes por determinação de leis transitórias do mundo. Todas essas mudanças são oportunidades que permitem reconstrução de valores com cultivo do bem e a vitória do bem. Mudança essencial, entretanto, para nós, será aquela que nos alcança no imo da alma, proporcionando ascensão espiritual. O apóstolo Paulo nos convida à renovação pelo sentimento à luz do Evangelho, o que equivale dizer que para renovarmos-nos em verdade, no modelo de Jesus, é necessário, acima de tudo, sentir nos padrões do Cristo, ou seja, seguir o que ele denominou. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que o amor de Jesus nos abençoe para sermos a propaganda eficaz do seu amor, hoje e sempre. Assim seja. Mãos dadas em prece, amor, gratidão, banquete celeste, almas em oração, floquinhos de luz saindo do coração. São Francisco reunindo e o vovô Pedro colocando no caldeirão. E a pomada surgindo em bênçãos de devoção. Quanta luz, quanta cor, cada potinho é um pedacinho do nosso amor. Quanta luz, quanta cor, cada potinho é um pedacinho do nosso amor. Mãos dadas em prece, amor, gratidão, banquete celeste, almas em oração, floquinhos de luz saindo do coração. Frei Fabiano reunindo e a Jovelina colocando no caldeirão. E a sopinha surgindo em bênçãos de devoção. Quanta luz, quanta cor, cada pratinho é um pedacinho do nosso amor. Quanta luz, quanta cor,
Cada pratinho é um pedacinho do nosso amor. Senhor Jesus, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome para pedir para aqueles que estão desligados do Seu amor. Dai força, Senhor, àqueles que estão procurando a verdade, pondo no coração do homem a compaixão, a caridade, trabalhando para cada um deles a saúde mental. Envolve, Senhor, aqueles nossos irmãos que estão nos hospitais doentes, aqueles que estão doentes em seus lares, aqueles que andam pelas ruas desorientados, que não tem para onde ir. Envolve, Senhor, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos idosos. Envolve, Senhor, todos aqueles que estão desesperados, que ainda não confiam no Senhor. Pois o Senhor não abandona os seus filhos. O Senhor está cuidando de tudo. Envolve, Senhor, os nossos lares, os nossos familiares. Levante paz, harmonia, entendimento. A certeza que o Senhor está sempre por perto. Que cada um possa fortalecer na luz do Teu Evangelho de amor, procurando a verdade dentro das leis do Teu Evangelho. Que a paz continue com todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus
na saudade que evoca lembranças. Sinto, Deus, no morrer de febris esperanças. Sinto, Deus, na tristeza de ver-te partir. Sinto, Deus, na tua volta, irmão, a sorrir. E assim, meus irmãos, nós estamos chegando ao final de mais um encontro. Pai de infinita bondade, pedimos humildemente o seu olhar de compaixão sobre todos que sofrem, que possas derramar o amor a todos que suplicam a sua misericórdia e também aos coraçõezinhos daqueles nossos irmãos que ainda não te conhecem, inspirando assim a paciência e a serenidade. Dai-nos forças para suportarmos as dores e as aflições, a fim de que não percamos a fé e a esperança. Que os espíritos benevolentes e esclarecidos possam assistir a toda a humanidade nas provas dessa vida, levando, Senhor, assim, os nossos pensamentos ao amor, à compreensão e nos tornando dignos da sua proteção. Ajuda-nos a manter a positividade e a coragem em relação aos acontecimentos que devemos enfrentar e que tenhamos sempre otimismo em nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. Uma ótima e abençoada noite a todos. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ternura mil nos faz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor, a gemidos de aflição. Já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, apaziguar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo.
em nome do Supremo Bem. Almas queridas, abençoadas sejam em nome de Jesus. Aquinhoados pela esperança, prossigamos sem temer a tempestade que se apresenta para a limpeza do planeta azul. Ela surge de canto a canto e desperta a humanidade para rever programas e imaginar a urgente necessidade de mudança nos paradigmas que se tornaram superados com o passar do tempo. Almas enfermas se debatem na treva do orgulho que vitima famílias, implorando compreensão para que os deslizes do passado sejam consertados em regime de emergência nas bases do amor filial. Nem sempre se ouve o chamado, pois enclausurada ainda permanece a criatura voltada apenas para o seu eu, individualmente falando, que se expressa no egoísmo milenar. Muitos são os chamados para despertar, e infelizmente a opção acaba sendo a dor. Vigiemos os pensamentos, mantendo sintonia constante com Deus, para que Jesus se aproxime, inspirando-nos por meio de abnegados mensageiros. Esse é o esforço que deve ser feito em todas as horas. Jamais estará sozinho o coração que ama servindo. Escutemos o chamado, almas queridas, e sintamos no trabalho de amor, mãos anônimas aprendendo e servindo em nome do Supremo Bem, que é Jesus. Gratidão eterna, Meimei, São Bernardo do Campo, 21 de fevereiro de 2017.